E até aqui, pouca coisa é dita no Novo Testamento sobre a relação entre os cristãos e a política. Quase nada, na verdade, é dito até esse momento. E nas poucas vezes que assuntos políticos aparecem ou são mencionados, eles estão relacionados sempre a um domínio local herodiano, uma turminha ali que era de Herodes ou de Pôncio Pilatos, ou do próprio imperador romano, e que teve algum contato ou outro com os cristãos, mas sempre pacífico. Nunca muita guerra, nunca muita coisa assim. Sempre um pouco do sistema do domínio herodiano local, o sistema imperial, como na frase de Jesus, lá em Mateus 22, 21, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele cita uma questão política, uma questão de pagar imposto para o governo, que era um império naquela época, o Império Romano. Os discípulos de Jesus, então, não foram chamados para inaugurarem um novo regime político. Eu sei que hoje muitos cristãos gostam de política, eu gosto de ler e de entender um pouco de questões políticas, mas nós não fomos chamados pelo Senhor para inaugurarmos uma nova ideologia política, tomarmos posse do governo e colocarmos a nossa fé ali para governarmos o mundo. O cristianismo não é político nesse sentido. Quando Atos dos Apóstolos nos mostra o funcionalismo romano daquela época, sempre nos mostra numa luz favorável aos cristãos. A gente olha para a maneira como o Império Romano funcionava, aparentemente ele era simpático ao cristianismo no início. Não tinha muita guerra, não tinha muito problema, nos poucos contatos que eles tiveram. E por causa dessa ausência de tratamentos mais específicos com relação à política, a gente percebe que a Bíblia deixa claro para nós que o cristianismo não é político. A fé cristã, ela é algo espiritual. Agora prestem atenção, irmãos. Jesus ele veio e disse: o meu reino não é desse mundo. Logo, tudo aquilo que ele quis ensinar não era para ser colocados como regra de governo para esse mundo. Ele disse isso lá em João 18:36. Logo, os cristãos não viam por onde se envolverem ou se misturarem com a política da época. Eles entendiam que essa não era a missão da igreja. Irmãos, sem dúvida nenhuma, os princípios que Jesus ensinou têm consequências políticas. Não só Jesus, mas toda a Bíblia. Por exemplo, é pecado o aborto. É pecado o casamento homossexual. É pecado outras coisas mais que a Bíblia fala e que, via de regra, a política entra, toca, legisla. Assuntos de cunho ético e social nos quais a política entra e para os quais as Escrituras Sagradas têm um conceito, têm um preceito, que não significam um preconceito contra as pessoas que estão agindo nesse pecado ou outro. Porque todas as vezes que a Bíblia nos apresenta o pecado das pessoas, ela nos ensina a agirmos em amor para com essas pessoas. Da mesma maneira como Jesus agiu em amor para com a gente. Da mesma maneira como Ele nos amou em nossos pecados, Ele nos ensina a amarmos os outros nos pecados deles. Mas isso não faz com que a igreja se torne um ambiente político. Mas vai ter muita coisa que a gente vai ensinar que vai interferir na agenda política de certos partidos, de certas ideologias. Mas isso não faz com que a igreja se torne um partido político e vá concorrer para cargos públicos. Que cristãos o façam, nenhum problema, pelo contrário. A gente vê na história da igreja muitos cristãos que se sentiram chamados por Deus para fazerem diferença na esfera pública, e que Deus os abençoe. Eu não tenho dom para isso, não tenho chamado para isso, mas se tivesse eu iria para fazer diferença. E eu conheço alguns cristãos que têm esse chamado. Inclusive vou votar em alguns deles, agora em outubro. Agora, a igreja como igreja não é chamada para fazer política, para cuidar da res pública, para cuidar da coisa pública. O nosso chamado é para pregar o Evangelho de Jesus de Nazaré. E ponto final.